As coisas são más, os dias são maus, a tendência dos dias é piorar, a tendência das coisas é a cada vez mais a palavra de Deus se cumprir, e ao a palavra de Deus se cumprir, a gente não vai ver melhora nas situações, a gente vai ver uma piora nas situações, porque a palavra vai se cumprir. A gente ora para que as coisas melhorem, mas a palavra tem que se cumprir, e ao a palavra cada dia vai se cumprindo, a gente vai ver mais coisas acontecendo. Mais coisas dia após dia vai começar a acontecer, mais sinais vão começar a acontecer, e a gente precisa entender que a gente não deve caminhar mais e viver mais como crianças na presença de Deus, no sentido de entender que a gente tem que se posicionar, porque a gente tem que ser criança na presença de Deus, na inocência, em buscar a Deus, no anseio de buscar a Deus, no anseio de buscar a Deus, o alimento em Deus. Assim como a palavra de Deus fala que a gente tem que desejar ardentemente, como a criança deseja o leite materno, as coisas em Deus. Aí a gente tem que ser como uma criança, de desejar, de ser dependente em Deus. Mas a gente, nas nossas atitudes, no dia a dia, no decorrer da caminhada cristã, no decorrer da caminhada com Deus, a gente não tem que ser como uma criança. A gente não tem que ser mais como um menino. A gente não pode ficar enterradinho por conta de pequenas coisas. A gente não pode afastar de Deus por conta de coisinhas assim, e ficar como uma criança, de olhar e falar assim, eu não quero mais, de olhar e falar, me fez isso, ela não olhou na minha cara hoje no culto, então eu não vou caminhar mais com Jesus, eu vou sair da igreja por isso, eu vou sair da igreja por aquilo, eu vou abandonar a fé por isso, eu vou abandonar a fé por aquilo, eu vou deixar de viver Jesus por isso, eu vou deixar de orar por aquilo, e começa a fazer birrinhas de criança, e começa a fazer coisas igual a criança faz. Só que o apóstolo Paulo está olhando para a igreja de Corinto e falando, quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. Quando eu era criança, eu fazia coisa de criança. Quando eu era, tem tradições que falam mancebo, tem tradições que falam crianças, eu fazia tais coisas, eu raciocinava dessa maneira. Eu fazia desse jeito. Eu não tinha entendimento como homem, mas hoje eu me tornei homem. Hoje eu me tornei homem, então eu acabei com as coisas de menino. Eu acabei com as coisas de criança. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando, eu me posicionei. Agora eu não vivo mais da forma que eu era quando eu aceitei a fé, quando eu era uma criança na fé. Mas hoje eu me posicionei. Hoje eu já sou um homem. Hoje eu já tenho que tomar atitudes de homem. Hoje eu já tenho que tomar posição de homem. Hoje eu já tenho que tomar posição de um servo de Deus que conhece e vive Deus da maneira que tem que viver. Eu tenho que tomar e assumir as minhas responsabilidades da maneira que eu sei que eu tenho que assumir. Então acabou as coisinhas de criança na minha vida, acabou aquele momentinho de ficar tomando leite. Eu assumi as minhas responsabilidades, e ele está orientando a igreja de Corinto, assumir as responsabilidades que ele tinha que assumir, porque eles já conheciam da palavra, eles já conheciam do que o apóstolo Paulo estava ensinando para eles, e o apóstolo Paulo já tinha dado orientações para eles, já tinha estado com eles por um período e ensinando eles. E eles ainda estavam vivendo como criança. Eles ainda estavam fazendo coisas de criança. Eles ainda estavam tendo atitudes de criança. O apóstolo Paulo orienta e corrige e exorta eles falando, precisa ser homem. Homem, quando eu falo homem, é homem e mulher. Precisa se posicionar. Então, ao longo dos dias, conforme os dias vão passando, conforme as coisas vão se afunilando mais, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos todos os dias nos posicionar. Nós temos todos os dias a olhar e a colocar na nossa mente que nós precisamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, porque os dias são maus. E se a igreja não se posicionar, se nós, como servos de Deus, se a gente não se colocar no lugar que Deus quer que a gente coloque, o mundo vai tomar conta, o inimigo vai tomar conta, o inimigo vai conseguir levar todos aqueles que ele puder levar. Então nós, como igreja de Deus, temos que nos posicionar. Nós, como servos de Deus, nós temos que fazer agora coisas de homens espiritualmente, coisas de maduros na fé, e não coisas de crianças na fé. Porque existem pessoas, hoje é um culto de libertação, a gente atitude de libertação, e existem pessoas que já têm muito tempo na presença de Deus, muito tempo na igreja, vamos dizer assim, que ainda têm atitudes de criança. E quando eu falo tempo, eu não falo só tempo de 10, 15, 20 anos. Eu falo já está ouvindo sempre. Ele está sempre ali, a todo momento ele está ouvindo. A todo
momento ele está entendendo, a todo momento ele está tendo ali momentos com Deus ali, de a palavra chegar até ele, do louvor chegar, e ele ainda tem atitudes de criança, ele ainda tem atitudes de quem não entende a responsabilidade que tem, e de que não entende a autoridade que tem. Porque aquele que está em Deus, ele tem que entender a autoridade que tem em Deus. Eu falei algo com os jovens esses dias agora, foi, não sei se você sabe que passou no retrasado, eu falei algo com os jovens, que os jovens precisam entender, mas não é só os jovens, eu estava falando para os jovens, a autoridade que Deus deu aos jovens, a autoridade que Deus deu à igreja, a autoridade que Deus nos deu de olhar e falar assim: vai e prega o evangelho a toda criatura, vai, expulsa demônios, vai, cura os enfermos, vai e leva as boas novas. O Senhor nos deu essa autoridade, o Senhor nos deu isso. Então, houve um momento na nossa vida em que a gente estava aprendendo, em que todos os dias a gente aprende, mas há um momento da nossa vida que a gente vai aprendendo, mas chega uma hora que a gente precisa pôr em prática tudo que a gente aprendeu, porque senão não vai valer de nada. Porque a nossa fé sem obra ela é morta. Então, se a gente só aprender e não põe em prática, se a gente fortalece a nossa fé, mas não põe em prática, não vai adiantar nada. Se a gente entende que a gente tem autoridade em Deus, mas a gente não usa a autoridade, não vai adiantar nada. Se eu ensino uma criança que ela tem que... Eu estou ensinando ela todos os dias: ó, você não pode fazer, não pode fazer, não pode fazer isso, não pode fazer, ó, isso aqui você pode, vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui, e ela vai crescer aprendendo isso. Mas vai chegar um momento que essa criança não vai ser mais criança, e ela vai ter que começar a colocar em prática aquilo que ela aprendeu. Ela vai ter que começar a colocar em prática, ela vai ter que exercitar aquilo que ela aprendeu, porque agora ela já não é mais uma criança. O tempo passou, o tempo de aprendizado foi passando, e ela vai continuar aprendendo? Vai, mas o tempo de aprendizado de criança foi passando, e essa criança chegou a ser jovem, chegou a ser adulta, e agora ela tem que tomar responsabilidade. Ela tem que assumir a posição de falar: não, eu sou homem, eu sou uma mulher, eu sou um homem, eu preciso assumir, então eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que tomar um rumo na minha vida. Porque até quando eu vou ficar querendo viver na barra da saia da minha mãe? Estou dando um exemplo de uma criança que foi crescendo, porque eu conheço pessoas que estão 40 anos e não saem da barra da saia da mãe, e fica ali, né? A todo momento parece uma criança, né? Você fala que a pessoa parece uma criança, você fala: meu Deus do céu, misericórdia, não é possível, e fica lá a vida inteira. Eu conheço uma pessoa que falou que não quer casar porque quer ficar com a mãe, 40 anos nas costas. A decisão dele não casar, beleza, mas ele tem que assumir uma responsabilidade. Não é a mãe dele que tem que ficar dando papinho na boca dele a vida inteira, não. Porque se essa mãe faltar um dia, com quem vai ser essa pessoa? Então tem que assumir responsabilidade. O que eu estou querendo dizer com Deus, a gente tem que assumir as nossas responsabilidades. Com Deus a gente tem que entender que nós somos os representantes de Cristo na terra. Nós somos representantes de Deus aqui na terra. O Senhor nos confiou em nossas mãos ser representante, a dar continuidade na palavra, a dar continuidade na sua obra, a dar continuidade naquilo que Ele começou lá atrás. E a responsabilidade está em nossas mãos. E nós precisamos alçar a mão disso e falar: não, eu quero ser, eu vou viver, eu vou ser, eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu li um texto com os jovens que está em Atos, eu não vou lembrar agora onde foi que eu li em Atos. Se eu achar aqui, eu leio com os irmãos, mas eu não vou, acho que eu não vou conseguir lembrar agora o versículo exato, que eu li com os irmãos, com os jovens, os jovens que estavam no curso, se lembrar, porque eu sou muito bom para guardar a mão. Pelas mãos de Paulo, e Deus, pelas mãos de Paulo, operou milagres extraordinários. Diz a palavra. E Deus, pelas mãos de Paulo, operou milagres extraordinários. Ou seja, Deus, Ele é o que faz o milagre, é Deus. É Deus que opera o milagre. Só que Deus, para operar milagre, Ele quer me usar e quer me usar. Ele pode fazer tudo pela sua palavra, como Ele fez tudo pela sua palavra, pode, mas Ele deixou para nós ser o canal de bênção. E aí Deus, pelas mãos de Paulo,
Ou seja, Deus pegou aquele que estava na posição, pegou aquele que se posicionou, é o mesmo Paulo que está falando com Coríntios aqui, que deixou agora as coisas divididas. Deus, pelas mãos dele, operou um milagre extraordinário. Ou seja, Deus, pelas minhas mãos e pelas tuas mãos, quer operar um milagre extraordinário. Deus, pelas nossas mãos, irmão. Deus, pelas suas mãos, Ele quer fazer coisas poderosas. Só que você precisa e eu preciso estar na posição. A gente tem que deixar as coisas de menino, deixar as coisas de criança, deixar a mentalidade de criança para trás e começar a viver como um homem na presença de Deus. Começar a se posicionar. Atos 19, vamos lá. Estava até a marcação dele. Atos 19, 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários. De sorte que até os lenços orçamentais eram levados no seu corpo aos doentes, e as enfermidades o deixaram, e os espíritos malignos saíram. O apóstolo Paulo, muitas vezes, ele não conseguia ir até certos lugares. E aí diz a palavra de Deus que a gente leu, o povo pegava o lencinho dele e tal, e falava assim, não, vamos levar. Porque só se a gente chegar lá e tocar esse lenço que estava lá em Paulo, que era de Paulo, a pessoa vai ser curada. Não era o lenço que curava, era a fé do povo que, através daquele ato de fé, tocasse o lenço, a pessoa era curada, mas era Deus que operava o milagre. E aí o versículo que a gente leu, e Deus pelas mãos de Paulo. Mas isso aqui foi quando Paulo se posicionou, porque teve um momento de aprendizado do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve um período de aprender, e depois que ele aprendeu, que ele se posicionou, Deus falou, ouça. Então Deus, meu irmão, pelas suas mãos tem que fazer coisas poderosas. Deus, pelas minhas mãos, pelas suas mãos, Ele quer curar os enfermos, Ele quer sarar os doentes, Ele quer operar milagres, Ele quer que as pessoas sejam libertas do mal, Ele quer que os demônios sejam expulsos, Ele quer que a família seja transformada. Deus pode fazer, Deus é poderoso para fazer, é Deus que vai operar, mas Ele quer contar comigo e com você. E para isso a gente precisa deixar as coisas de Ele e se colocar na posição, deixando as coisas de Ele para trás. E agora sendo um homem e mulher espiritualmente, homens e mulheres que o Senhor quer usar, de olhar para o Senhor e falar assim, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, Senhor, eu estou aqui, mas está vendo as provas, está vendo as lutas, Senhor, eis-me aqui. Eu até falei com os jovens, eu fiz com os jovens, eu quero fazer com vocês hoje. E Deus, através de Deus, pelas mãos de Paulo, quando eu falar Paulo, eu quero que você fale o teu nome, que aí você já profetiza para você. Amém? E Deus, pelas mãos de fez milagres extraordinários. E Deus, pelas mãos de fez milagres extraordinários. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, que Deus, através das tuas mãos, vai fazer milagres extraordinários? Você crê que Deus, através das tuas mãos, pode curar uma pessoa? Você crê que Deus, através das tuas mãos, pode curar um enfermo? Pode ressuscitar alguém? Às vezes você vai olhar e falar, pastor, mas eu vou lá no cemitério, se Deus quiser ressuscitar aquela pessoa, Deus ressuscita através da tua oração, através da tua imposição de mãos, falar, Senhor, ressuscita essa pessoa. Mas às vezes tem muitas pessoas mortas espiritualmente, meu irmão, e às vezes através das tuas mãos, o Senhor vai curar aquela pessoa e vai ressuscitar ela. Ela estava morta espiritualmente, ela vai reviver, ela vai olhar e falar, poxa vida, eu tenho esperança para mim, poxa vida, eu tenho esse Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado, porque é Deus que faz, e Deus, pelas mãos de Maria, já esqueceram? E Deus, pelas mãos de fez milagres, e Deus fez. Aí essa pessoa vai olhar e vai falar assim, Deus, e Deus, pelas mãos de Robson, fez milagre na minha vida. E Deus, pelas mãos de Caim, fez um milagre na minha vida. A pessoa vai olhar e falar, eu estava morto, eu estava destruído, a minha família estava destruída, e Deus, pelas mãos de Jerônimo, fez milagre na minha vida.
Deus usou esse homem para vir aqui na minha casa. Deus usou ele, fez milagre extraordinário na minha vida. Glória a Deus. Por que deixamos as coisas de menino para trás? Glória a Deus. E agora somos homens na presença de Deus. Somos dispenseiros de Deus, somos servos do Senhor, somos aqueles a qual o Senhor quer que seja, né, o representante dele aqui. A Bíblia fala que o Senhor procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Deus procura. Se Ele procura, porque às vezes está faltando, né? Ele está procurando, deixa eu ver, tem tanta gente, mas eu estou procurando os verdadeiros adoradores. Eu estou procurando os verdadeiros que me adoram em espírito e em verdade, porque através das mãos deles eu vou fazer milagres extraordinários, porque agora eles não são mais como menino, eles andavam como menino, eles faziam como menino, corriam como menino, raciocinavam como menino, mas agora eles deixou as coisas de menino para trás, estão sendo homens, estão se posicionando, estão tomando a responsabilidade, estão assumindo as responsabilidades, então através das mãos deles eu vou operar milagres extraordinários. Então, meu irmão, vamos dizer assim, a regra, eu não queria colocar essa palavra regra, é se posicionar, é estar na brecha para que o Senhor use, é estar ali, de prontidão. Certa feita eu falei isso também com os jovens. Se o Senhor está trazendo meu coração para falar de novo, eu vou falar de novo. Certa feita houve-se um cidadãozinho lá dormindo, Samuel dormindo lá, bem menininho ainda, jovem. Aí escuta, Samuel, ele vai lá. Você me chamou? Ele me chamou? Não, Samuel, chamei não, vai deitar, cara. Aí ele vai e deita de novo. Samuel, você me chamou? Eu escutei, você me chamou de novo. Não te chamei não, rapaz. Vai deitar. Chamei não, mas aqui, se acaso você escutar de novo, você fala: eis-me aqui, Senhor, o teu servo ouve. E aí ele deita e vem de novo: Samuel, eis-me aqui, Senhor, que o teu servo ouve. Aí o Senhor começa a falar com Samuel. Aí o Senhor começa a mostrar para ele o que ia acontecer com ele, o que estava acontecendo aquilo. Não era o que Samuel queria ouvir. Não era o que Samuel queria ouvir. Porque Samuel ficou temoroso depois, quando ele vai perguntar para ele o que o Senhor falou. Porque era uma correção de algo que ia acontecer com ele. Mas o que eu quero dizer é que muitas das vezes o Senhor está falando para a gente: Samuel. E a gente está, O Senhor às vezes está nos chamando. Então, meu irmão, começa a olhar para o Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui, o teu servo ouve. Senhor, eis-me aqui, o teu servo ouve. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Senhor, eu quero te ouvir. Senhor, pode falar. Eis-me aqui, porque quando Samuel entendeu o que o Eli falou para ele, ele falou: fala assim, dessa forma, se posiciona. Quando te chamar de novo, se posiciona e fala: Senhor, eis-me aqui, que o seu servo ouve. E aí ele ouviu o Senhor falando com ele. Quando Samuel entendeu que tinha que se posicionar, quando Samuel entendeu que ele tinha que colocar na posição para Deus falar com ele, o Senhor falou com ele, o Senhor mostrou para ele. E depois, mais para frente, aí Samuel continua o processo de treinamento. E lá na frente, quando ele já é homem, o Senhor começa a usar o profeta Samuel poderosamente. Unge Davi, unge Saul, e vai fazendo coisas poderosas nas guerras, batalha, estava lá na intercessão. Aí já não era um menino mais, aí já era um homem sendo usado na mão de Deus. Então, tudo isso que eu falei para a gente entender. Tudo isso que eu falei para a gente entender que nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar em todas as situações. Não adianta mais a
querer viver como uma criança. Criança que faz para tudo. Ah, as coisas estão assim, não, irmão, é posicionar e falar, não, eu sou servo de Deus. Eu sou servo de Deus Altíssimo. Eu sou servo do Senhor. Então eu tenho que estar na posição porque Ele quer me usar. Ele quer fazer grandes coisas na minha vida. E eu tenho que deixar Ele fazer. Eu tenho que deixar, eu tenho que me permitir o Senhor fazer algo na minha vida. Então que a gente venha entender, irmãos, que quando a gente era criança, espiritualmente, quando a gente era criança, a gente fazia as coisas de criança, a gente pensava como criança. Tem coisa que às vezes a gente olha hoje e fala, poxa, eu não vou fazer aquilo lá mais. Porque aquilo era quando eu era novo na fé, eu fiz aquilo ali, eu falei aquilo, nossa, hoje em dia, nossa. Quando eu com o pastor casou, a gente passava uns perrengues, eu vou falar, só Jesus na casa. Aí passava uma prova, uma coisa e tal, só que a gente não era maduro para a situação. A gente não tinha orientações para nos fortalecer, ou para a gente ir adequando a situação, então a gente passou por cada coisa que só Jesus na causa. Uma hora eu coloco os irmãos. Que hoje a gente olha com maturidade, como homens, como mulheres de Deus com maturidade. Hoje a gente olha e fala, poxa, por que a gente brigar? Olha isso, olha isso aqui, a gente começa a olhar e falar, poxa vida, por quê? Porque a gente já amadureceu, então a gente já não briga mais, a gente já não faz mais aquilo que a gente fazia. A gente já não cai mais naquelas situações que a gente caía antes, de quando a gente não tinha experiência, de quando a gente não tinha maturidade para viver aquilo e para passar aquilo. E hoje a gente olha e fala, a gente até dá risada dele. Mas poxa vida, ficamos 4 dias sem conversar por isso. Ficamos uma semana às vezes sem conversar por isso. De juntar às vezes as coisas e ir embora por isso. Meu Deus do céu. Não tem base no negócio desse, não. Não sei como que eu consegui fazer isso. Não sei como que ela conseguiu fazer isso. Mas por quê? Pela falta de maturidade. Porque era coisa de menino. Era situações de menino, era situação de criança. Era coisa de menino, mas agora que eu sou homem, eu falo, não, peraí. É assim, vamos aqui, vamos ali e tal. A gente resolve, senta, conversa, se acerta, belezinho, pronto, vamos viver. E glória a Deus, não tem aquela coisa de criança mais. Então na presença de Deus é assim. Na presença de Deus é viver assim. Por quê? Porque Deus, pelas mãos de... Pode falar, irmão. E Deus, pelas mãos de... fez milagres. É para isso. A gente tem que deixar as coisas de criança de lado, as coisas de quando a gente era imaturo de lado, para viver o que Deus tem para a gente realmente. A gente tem que tomar posição, porque conforme os dias vão passando, a gente tem que entender, peraí, e se vem as provas, vem as dores, eu sou uma criança mais de, não, vamos encarar, eu sou um homem hoje, eu sou um servo de Deus hoje, que aprendeu a lutar. Os apóstolos, eles viveram coisas semelhantes também, porque o Senhor Jesus estava ensinando, e Ele ensinou da fé, que a fé tinha que ser como um grão de mostarda, ensinou de orar, ensinou isso, ensinou aquilo, e aí o Senhor Jesus vai falar para eles assim, passemos para o outro lado, e aí Jesus vai para o cantinho dormir, e aí diz a Bíblia que vem a tempestade, eles ficam tudo apavorados, de nossa, e agora o que eu vou fazer, e tal, ô Senhor, não te importa que a gente morre aqui, e tal, olha esse vento, olha a tempestade, e tal, aí o Senhor Jesus acalma a tempestade e fala para eles o quê? Homem de pequena fé, eu já instruí vocês, eu já ensinei vocês, eu mostrei para vocês o que tinha que fazer, só que beleza, ainda está tranquilo, vai chegar um momento que eu não vou estar aqui, e vocês vão precisar tomar posição, e foi o que aconteceu lá na frente. Depois Jesus vem e ele fala, não sai de Jerusalém, até que logo seja revestido de poder, então eu vou para o Pai, mas vocês não saem de Jerusalém não. Vocês ficam até ser revestidos, porque se vocês for sem o poder do Espírito Santo, vocês vão cair na mesma situação que vocês saíram antes. Vocês não vão dar conta. E aí eles ficam lá permanecendo em oração. Aí é cheio do Espírito Santo. Aí desce o Espírito Santo sobre eles, aí dá poder para eles. Aí eles se entram, aí eles tomam a posição do homem. Aí eles se posicionam para, poxa vida agora.
E aí aquele Pedro que já não tinha mais, já não tinha aquela fé daquele tamanho, agora prega, 3.000 homens se convertem ao Senhor. Agora começa a orar e pessoas são batizadas do Espírito Santo. Aí começa a fazer milagres extraordinários. É o mesmo Pedro, só que agora não mais como um menino na fé, mas como um homem na fé, como um homem que o Senhor queria que ele estivesse. E aí agora ele está ali, firme e forte. A gente vê Pedro fazer coisas poderosas, a gente vê João fazer coisas extraordinárias, a gente vê Tiago fazer coisas extraordinárias, a gente vê os discípulos fazendo coisas poderosas. Por quê? Porque se posicionaram, entenderam, opa, teve um momento de aprendizado, mas agora é pai, agora é comigo. Agora eu não tenho que ficar mais não, eu tenho que me posicionar porque eu preciso fazer, eu não posso ficar do mesmo jeito, eu tenho que me movimentar. Há alguns dias atrás a gente conversava com uma moça, na verdade quem conversou com ela foi até a Ariane que conversou com ela. A gente estava fazendo evangelismo, ela é de uma outra denominação, e ela falou que ela sente falta de movimentar, de fazer, de ir, e que ela chegou lá no pastor dela e falou, pastor, a gente precisa fazer. A gente precisa ir, a gente precisa, eu sinto falta, a gente precisa fazer mais. Porque ela está bem no culto, nos dias de culto lá, mas ela queria mais. Ela queria mais. E é isso que a gente tem que querer, irmão, cada vez mais. Fazer mais para Deus, ver mais, que não pode se acomodar. A criança, tadinha, a criança está acomodada. A criança senta ali, toma um dinheiro, senta, o pai vai cuidar tudo. Mas quando a gente vai crescendo, já não pode ficar mais nessa acomodado, mas não, a gente tem que movimentar, a gente tem que falar, opa, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer, eu tenho que ir, eu tenho que buscar, eu tenho que me posicionar, eu tenho que fazer, eu preciso, porque é uma coisa que o pastor Vitor fala, isso é questão de sobrevivência espiritual. A gente se movimentar, a gente fazer a obra de Deus é uma questão de sobrevivência espiritual. Se a gente não fizer, a gente morre, o inimigo esfria a gente. Então a gente precisa se posicionar e falar, poxa, eu preciso. Quando a gente quer passar a semana, eu não falei de Jesus para ninguém, que é alguma coisa errada, eu preciso falar. Eu preciso fazer. Porque Deus, através das mãos de fez milagre extraordinário. Mas a gente ficar parado, não vai acontecer. Aí a gente vai ver outras pessoas fazendo, a gente vai fazer o quê? Igual criança. Por que ele está fazendo andar? Por que é só ele? Por que é só ele? Aí começa a fazer igual criança quando a minha é minha. Criança menina, e aí o Senhor fala. Igual o pai do filho pródigo falou para ele, cara. O irmão do filho pródigo falou assim, mas eu estou aqui há tanto tempo, o Senhor nunca matou um bezerrinho nem nada para mim. E esse aí, fez tudo isso com você, pegou os bens, eu não fiz nada disso, o Senhor está matando um novilho, está fazendo essa festa toda para ele. E aí o pai olha e fala, meu filho, você está comigo há tanto tempo, você poderia pegar, você estava aqui, você podia pegar o que você quisesse aqui e falar, pai, vamos fazer um churrascão, vamos fazer uma festa, vamos, você está aqui comigo há tanto tempo. Mas esse teu irmão estava morto e voltou, então a gente tem que celebrar. O que eu estou querendo dizer, irmão, seja usado, porque se a gente não deixar ser usado na mão de Deus, ficar igual um menino, vai vir outro e vai começar a ser usado. E aí não adianta a gente fazer birrinha, aí Deus vai falar, meu filho, você está aqui há tanto tempo comigo, eu quero te usar também. Eu sempre quis te usar. Sempre quis. O meu desejo é te usar sempre. Você já estava aqui há todo tempo. Mas esse aí estava morto e voltou e quer fazer. E eu tenho que deixar ele. Quer fazer. Eu dei para ele a autoridade novamente. Eu dei para ele a sandália novamente. Eu troquei as roupas dele. Então se ele quer fazer, vamos deixar fazer. Só que Deus não substitui um pelo outro. Deus quer usar todos. Deus quer usar todos. Cada um de uma maneira, é claro, cada um tem um chamado, cada um tem algo de Deus, cada um tem um plano, Deus tem um plano para cada um, Deus tem um chamado para cada um. É por isso que eu não louvo, eu adoro a Deus, para Deus eu canto, aqui embaixo, mas aqui não, porque não é para mim. Pode ser que eu tenha, faça mal
tal, e aprendo, mas não é o chamado que Deus tem para mim. Até teve um dia que eu estava cantando com a minha esposa no carro, a gente canta no carro, aí ela me dá uma moral, ela fala que eu sou afinado, tal, né? Dá uma moral para mim, né? E aí, né, ali ela vai cantando, eu vou tipo, meio que fazendo um back para ela ali, uma segunda voz e tal. Aí ela falou esse dia para mim, eu vou colocar você para cantar um dia comigo. Eu falei, não faz isso, eu tô doido. Aí é demais, né? Tá, beleza. Dentro do banheiro todo mundo canta, dentro do carro todo mundo canta, né? Mas aí também já é demais. Porque não é o chamado, não é aquilo que Deus tem para mim. Então eu tenho que me posicionar naquilo que Deus me entregou, naquilo que Deus tem para mim. Né? Então, se chegar outro, glória a Deus, vamos todo mundo adorar junto. Né? Igual se chegar outros pastores, igual glória a Deus, se chegar, o pastor Jair está aí, né? Outros irmãos têm chegado, outros irmãos vão crescendo e vão ser usados como pastor, glória a Deus, glorifica a Deus. Por quê? Porque a obra tem que crescer, a obra precisa crescer, e a gente não pode viver como um menino, de poxa vida, chegou outro, agora eu vou ficar empurradinho, vou ficar, não. Temos que crescer, temos que, glória a Deus está chegando, e vamos treinando todo mundo, e vem, vamos lá, vamos treinando, e vamos todo mundo, vamos crescer todo mundo, vamos crescer, e glória a Deus por isso. Mas se a gente ficar com o menino, através de Deus, através das nossas mãos, não vai operar nada. Ele vai operar quando a gente se posicionar, quando a gente olhar e falar, poxa vida, eu preciso posicionar. Então vem cá, se eu já estou aqui na igreja há tanto tempo e esse aqui está chegando, então peraí, eu vou estender a mão para ele, vem cá, deixa eu te ajudar, porque eu já estou aqui, então deixa eu te ajudar. Glória a Deus, vamos lá, vamos nos ajudar um pouco. Porque isso é se posicionar como homem e não como menino. O menino que não, deixa eu falar. Igual o adolescente de escola, né? Quando chega um lá que começa a ser popularinho e tal, eu já passei por isso. A gente olha e fala, eu teve uma vez que eu lembro, que aí chegou um rapazinho lá, todo mundo começou a falar, não estava na aula um dia, um rapazinho, não sei o que, e disse que joga bem, já foi jogar bola com ele, e realmente o rapazinho jogava bem, só que eu joguei no time contra ele, aí eu vi, esse rapazinho joga bem mesmo, fiquei meio assim, eu jogava daquele aqui, só que aí eu pensei, falei assim, antes eu encontrar ele, é melhor eu ir junto com ele. E aí quando tinha os times, eu já escolhi o rapazinho para jogar meu time. Sou bobo? Porque eu jogava mais ou menos, ele jogava bem. Eu falei, então, glória a Deus. E nós jogamos juntos por um bom tempo. Eu não sou bobo, porque se eu vou contra ele, automaticamente, se ele era bom, a tendência do pessoal escolher ele no time era mais que eu. Então eu falei, eu vou me unir. Porque eu jogo mais ou menos, ele vai me ajudar, eu vou ajudar ele, então o povo escolhe nós dois. E era o que de fato acontecia. O povo escolhia nós dois, e nós dois jogávamos. E às vezes perdia, às vezes ganhava, mas jogava também. Então o que eu estou querendo dizer, irmão, que aí a gente tem que entender que a gente não tem que ser mais menino, mas tem que ser homem, que olhar e falar, poxa, se eu tenho mais experiência, se eu tenho mais conhecimento, então eu vou ajudar. Não, e se eu não tenho tanto conhecimento, então eu vou estar junto com ele para que ele me ensine. Isso é ser homem. Isso não é ser dele, é ser homem o suficiente, maduro o suficiente para entender. Se eu sei mais, eu ajudo. Se eu sei menos, eu aprendo com ele. E assim a gente se une e todos crescem. E aí Deus, através das mãos de opera milagres extraordinários. Por quê? Porque Deus ama a unidade entre os irmãos. Deus ama a unidade. Deus ama isso. Então, para isso, a gente tem que entender que agora a gente tem que deixar as coisas de um mundo e fazer as coisas de outro. Deixar as coisinhas que são supérfluas e passar a fazer as coisas que realmente a gente tem que fazer, se posicionando naquilo que Deus tem que fazer. E aí, quando Deus olhar e falar assim, Samuel, Nelson, Samuel, até o Samuel. Quando Deus falar Samuel, quando Deus te chamar, você olhar e falar assim, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Vai lá, em tal lugar, e faz tal coisa. E tem um lá que está precisando da minha palavra. E a gente vai olhar e falar, eu deixo aqui.
Certa vez o senhor falou, Felipe, sai, vai pelo caminho, tal, tem um cidadão lá, um tal eunuco lá que está precisando, e aí ele foi. Aí chegou lá, o eunuco estava lá lendo a palavra lá, e aí ele chegou, você está entendendo que está... Não, como que eu vou entender se ninguém explica? Vai, então,